Para agradar a todos que ficaram revoltados comigo por conta do primeiro vídeo que Deus guia a evolução, se você ainda não assistiu, o link desse vídeo está aqui na descrição e no card aqui em cima. Eu sou Felipe Bortoleto, mas o que Deus tem a ver com a evolução? I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no... No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos para os fatos. Quando Charles Darwin, em 1859, publicou A Origem das Espécies, a ideia de que Deus criou o universo despencou. Mas dá para conciliar a teoria de Darwin com a afirmação bíblica de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. No século XIX, algumas igrejas de denominação evangélica insistiram e insistem até hoje na verdade literal da Escritura Sagrada, considerando as fontes confiáveis para temas científicos, e aí começou a guerra ciência versus religião. A principal dúvida era, quando Deus criou tudo isso? Como ele fez isso? Será que Deus realmente foi o designer de tudo? Até quem nunca leu a Bíblia sabe da história do fruto proibido comido por Eva, que depois tentou a Adão, e que este ato marcava o casal e seus descendentes com o pecado. Até então, todos são inerentes ao pecado. Antes disto, todos os seres vivos seriam imortais por natureza. A morte de Jesus, então, teria tido como principal objetivo reatar a espécie humana deste estado de escravidão em relação ao mal. Peraí, Felipe, se o primeiro casal nunca existiu e se a morte nos acompanha desde a origem, como diz Darwin, o sacrifício de Jesus perde todos os sentidos. E pior, Deus teria criado um universo repleto de dor e sofrimento. E é por essa ideia que surgiu no início do século XX dois grupos criacionistas nos Estados Unidos para combater as ideias de Darwin: os defensores do criacionismo da Terra Jovem e os defensores do criacionismo da Terra Antiga. O primeiro grupo acredita que a Terra tem apenas alguns milhares de anos e que o universo foi realmente criado em apenas 7 dias. Para eles, os cientistas não interpretaram corretamente e por isso chegaram no cálculo que a Terra tem bilhões de anos. Os da Terra Antiga, eles aceitavam as datas propostas pelos pesquisadores, mas negam o processo evolutivo. No máximo admitem a microevolução, que condiz, por exemplo, o crescimento do bico de algumas aves. A partir do final dos anos 80, os criacionistas adotaram uma nova estratégia, o chamado Movimento do Design Inteligente. Financiado pela organização conservadora Discovery Institute, seus integrantes argumentam que algumas características dos seres vivos, como o sistema de armazenamento de informações no DNA, são tão complexas que precisariam ter sido projetadas por um designer inteligente. Abertamente, eles não discutem a identidade desse designer cósmico. Poderia ser um alienígena, por exemplo, mas quase todos os defensores da tese são cristãos evangélicos para lá e fervorosos. A razão para existir esta guerra, na verdade, não tinha nada a ver com a crença ou a descrença religiosa, mas sim o embasamento nas primeiras rochas e fósseis encontrados que diziam ao contrário, de que a Terra teria sido criada há 6.000 anos atrás, como dizem as escrituras. Não vejo razão para que as opiniões expostas nesse volume choquem os sentimentos religiosos de qualquer pessoa. Escreveu Darwin na 6ª edição de Origem das Espécies. Darwin justificou com essas palavras a sua fé. Ele não era ateu, mas sim um agnóstico, e que ele não era capaz de afirmar se Deus existiu ou não. Então, não há motivos para que as suas palavras fossem usadas como armas contra a fé. Durante a juventude, ele estudou para se tornar um pastor da igreja anglicana e via a Bíblia como a melhor fonte para decidir o que é certo e o que é errado. Mas algumas tragédias pessoais acabaram afastando da fé. A primeira tragédia foi a do pai do Darwin, que era naturalista, e ele acabou falecendo. Muito triste, Darwin se recusava a acreditar que um homem de tão bom coração iria para o inferno por não se considerar cristão. Depois foi a vez de Anne, a filha do cientista, que morreu aos 10 anos. Darwin já tinha deixado de frequentar a igreja pouco antes. Com a morte de Anne, abandonou a crença de vez. E pelo visto, o que atormentava o pesquisador era o chamado problema do sofrimento. Por que um Deus permite a existência do mal do mundo? Certa vez, em carta ao botânico americano Asa Gray, Darwin tentou resumir a sua inquietação. Não consigo me contentar em ver este maravilhoso universo e concluir que é resultado de força bruta. Sinto que todo esse assunto é profundo demais para o intelecto humano.
é como um cão tentando especular sobre a mente de Neo. Eu publiquei o primeiro vídeo e atingi o meu objetivo, criar dúvidas, e aqui está mais uma justificativa, porém em aberto, propositalmente. Talvez para causar discórdia e que cause mais alguns incômodos nas redes sociais. Gratidão por assistir até o final, se inscreva no canal e não esqueça de marcar esse vídeo como gostei. Tchau, tchau!